A gente vai ao vivo para lá com o repórter Gustavo Nolasco. Gustavo, traz para a gente, por favor, informações desse incêndio, principalmente das ações, dos trabalhos para tentar conter esse fogo por aí. Boa noite. Boa noite para você, Flávio, para todos que nos veem neste momento. A gente está aqui no espaço, nesse ponto onde as equipes estão reunidas justamente para definirem as estratégias para tentar encerrar esse fogo ainda hoje. Estão por aqui equipes de defesa civil, também as equipes do Corpo de Bombeiros e do próprio Horto Florestal aqui de Tirapina. Esse fogo começou por volta das 2 horas da tarde, né? Até agora não se sabe o motivo, mas existe a suspeita de que seja um incêndio criminoso. Ele atingiu inclusive parte da madeira que já tinha sido processada. Se você consegue ver na imagem do Nilson Porcel, lá na parte de trás, a cerca de 1 quilômetro do ponto em que a gente está, é onde o fogo ainda continua e as equipes estão por lá. São cerca de 50 homens, 10 caminhões, outros 10 veículos que estão ajudando. E as equipes foram chegando ao longo da tarde para conseguirem justamente combater esse incêndio. Segundo a primeira estimativa, existe uma perda de vegetação de cerca de 50 hectares aqui desse incêndio que ainda não está sob controle. A todo momento mais equipes chegam, já que é uma força-tarefa da região para conseguir encerrar esse incêndio. Nós estamos aqui no Horto Florestal, que tem como predominância, né, a vegetação de cerrado. E é um local que já foi queimado outra vez, né? Esses incêndios acontecem com certa frequência, mas um grande incêndio em 2021, em setembro de 2021, também consumiu boa parte aqui do horto, atingiu cerca de 450 hectares. Neste momento, nesse incêndio dessa segunda, já são 50 hectares e as equipes estão definindo, além das estratégias, algumas ações imediatas, como a abertura de aceiros. Aceiros são aquelas faixas de terra justamente para evitar com que o fogo passe de uma área para outra. Até o momento, essa tem sido a principal estratégia, mas quais são os desafios? O terreno, que é muito arenoso, então só veículos traçados chegam até o ponto do incêndio, e também o vento, que a todo momento leva o fogo de uma área para outra. São pequenos focos que ainda, mesmo quando apagados, retornam a queimar. E esse é o principal receio das equipes que estão atuando aqui. Porque, mesmo quando o incêndio é encerrado, ele pode voltar a qualquer momento e colocar em risco outra área aqui do Horto Florestal. A expectativa das forças que estão atuando no momento aqui é encerrar esse incêndio na madrugada de hoje e amanhã realizar o rescaldo. Mas, como eu disse, essa dificuldade é muito importante. Como o fogo retorna, eles têm medo de não conseguir encerrar esse incêndio até o final da madrugada desta segunda-feira. O trabalho segue intenso por aqui, com várias equipes que se revezam. Inclusive, neste momento, a gente vê algumas equipes que voltaram do combate, estão descansando, vêm reabastecer os caminhões com água e também aproveitam para tomar uma água. A gente testemunhou aqui vários agentes tossindo bastante, já que a fumaça levada pelo vento é muito intensa e prejudica, né, as vias respiratórias. A gente sabe da dificuldade que é. Portanto, as pessoas que estão na cidade também recebem essa fumaça e isso também prejudica a qualidade do ar e a saúde dessas pessoas. Por hora, o que a gente vê aqui é essa força-tarefa. A maior parte dos homens, volto a dizer, são cerca de 50 agentes, estão lá no local e a gente conversou mais cedo com o subtenente Adriano Rico, do Corpo de Bombeiros de Brotas. Vamos ver o que ele disse. Devido às circunstâncias, né, o local de difícil acesso, o vento e a mata que está muito densa, a gente está tentando fazer o contorno para confinar esse fogo e não deixar ele expandir para outras áreas. Isso começou no meio da tarde, né, e rapidamente se espalhou aqui pelo horto. Isso, começou no meio da tarde, né, as equipes que estavam no local não conseguiram controlar e daí foi feito o apoio aí de várias entidades, aí, Defesa Civil, né, o pessoal da Estação Experimental. Algumas empresas também nos ajudaram e a gente está tentando fazer o confinamento desse fogo agora. Sim. Quais são os principais desafios? Até o terreno arenoso também é um desafio, o vento, o que mais? As viaturas não chegam lá, né? Mas os tratores, algumas caminhonetes conseguem chegar, então devido a isso fica difícil o combate, né? Então a gente está tentando de uma forma indireta fazer o combate desse incêndio. A gente vai trabalhar com os aceiros ainda, né? Tendo em vista aí o que chega próximo lá são os tratores, né? Então a gente vai continuar fazendo esse cercado, né, em volta do fogo com os aceiros e, quando for possível, realizar o combate direto.
Você ouviu aí o subtenente falando sobre a estação experimental. Daqui existe um projeto que retira a madeira dos pinheiros e parte da madeira já processada também foi consumida pelo incêndio, cerca de 800 metros cúbicos, segundo a primeira estimativa. A gente segue acompanhando esse trabalho e vai atualizando na programação como ele deve seguir ao longo da madrugada e também nesta terça-feira, viu, Flávio? Tá certo, Gustavo. Obrigado aí pelas informações na torcida para que toda a equipe consiga conter o mais rapidamente possível esse incêndio. O Gustavo explicava os detalhes, a dificuldade que é justamente você acabar 100% com esses focos, tempo muito seco, tem vento também para dificultar ainda mais esse trabalho que segue noite afora ali na região do Horto Florestal em Tirapina. O Gustavo falava até do outro incêndio que aconteceu lá em 2021. Hoje à tarde, quando a gente recebeu essa ocorrência, me lembrava desse outro também, que também tinha atingido já uma área extensa ali da região do Horto em Tirapina. Agora, esses 50 hectares atingidos e claro que a gente vai continuar também cobrindo os trabalhos por lá.